Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Eu sou Angela Cheirosa e esse é o Fórum Belly Black, Semana Teresa de Benguela. Cheguem aí, todo mundo. Tô esperando. E aí, como é que vocês estão? Boa noite, Niara. Boa noite, Luciana. Boa noite. Como é que vocês estão? Boa noite, Daiane. Boa noite, Dina. Boa noite, todo mundo. Esse é o Fórum Belly Black, Semana Teresa de Benguela. Boa noite, Nath. Eu sou Angela Cheirosa e esse fórum é em comemoração à semana, o mês inteiro da mulher preta latino-americana e caribenha. É uma forma de afirmar nossa presença no mundo. Boa noite a todas as pessoas que estão entrando. Boa noite, Julinha, Saulo, Jaque, Dona Dalva, minha mãe, Nath, Mirella, Lane. Bom, já vou chamar a minha convidada, minha parceira de hoje, Ive, para a gente continuar nossa semana de comemoração da Mulher Preta. E para isso eu já quero começar fazendo uma pergunta. Todas as vezes, todos os anos, quando chega o dia 25 de julho... Olá, Ive! Oi, boa noite. Boa noite. Teu som tá dando retorno para mim? Deixa eu ouvir. Não, não tá não. Boa Não. noite, tudo ok? Tudo ok. Eu tô aqui falando para as pessoas que sempre quando chega o dia 25 de julho e o dia 20 de novembro, as pessoas questionam e colocam, porque ninguém, por exemplo, nem evangélico questiona feriado católico. Feriado é pronto, homenagem é homenagem e pronto. Ninguém questiona datas. Mas sempre que chega o dia 25 de julho e sempre que chega o dia 20 de novembro, as pessoas começam a falar: ah, mas não tem já o dia 8 de maio, dia da mulher? Mulher, mulher, pronto. Quando chega o dia 20 de novembro, as pessoas falam: ah, mas vamos comemorar a consciência humana e não consciência negra. E Sim. eu queria já começar essa live de hoje propondo uma reflexão. Quem acompanha minhas amigas, as minhas parceiras de luta, eu queria que você parasse um pouquinho agora para refletir se o 8 de março contempla a mulher negra. Se, né não? Se esse dia 8, se esse dia da mulher, se ele dá conta da complexidade do que é ser negra no Brasil. Se esse dia 8, Exatamente. se a romantização da figura da mulher, o amor, o presente, o carinho, a família, aquilo tudo que é o estereótipo do dia da mulher, se contempla a mulher negra. E quando se falar de quando você acordar no dia 8, desculpa, no dia 20 de novembro, e você sentir vontade de ir nas redes sociais, dar aquela lacrada de para que dia da consciência negra se estamos falando de consciência humana? Pense um pouquinho antes de escrever e reflita se é isso mesmo. Cá está dizendo que é nova por aqui. Meu amor, seja bem-vinda. Esse é um lugar de mulher muito legal. Várias meninas legais. Esse meu perfil é super legal. Continue por aqui. E dá uma olhadinha nas nossas lives antigas, nas coisas que a gente tem falado por aqui, que a gente tem escrito, porque é muito importante. Mas, voltando ao assunto do dia de hoje, essa é Ive, mulher retada, e nós hoje vamos homenagear Teresa de Benguela. Uma mulher preta Isso. também apagada pela história, uma mulher preta também negligenciada enquanto mulher, uma mulher negra que não teve sua história contada de forma digna. E como eu prometi ontem, e vou cumprir todos os dias dessa semana, nós vamos começar homenageando Conceição Evaristo, escritora negra. Sigam Conceição Evaristo, uma ancestral viva, uma mulher que escreveu um texto que fala de todas nós, do navio negreiro até essa cadeira que eu estou sentada e essa cadeira que ele está sentada. Nós somos as filhas, nós somos as vozes que vai ecoar, fazendo reparação e fazendo justiça.
A poesia se chama Vozes Mulheres. E ela diz assim: a voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz da minha mãe ecoou baixinho revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagem suja dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Você é a filha, a voz é sua. Jogue duro. Eita, tô tremendo. Ai, deixa eu me apresentar. Eu sou a Ive, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. Sou dançarina, pesquisadora, professora de dança aqui em Cuiabá, mestrando em antropologia social com a Universidade do Estado. E estou muito feliz por poder vir aqui falar de Teresa e também sentindo uma super responsabilidade de contar a história de Rainha Teresa, que é daqui, né, que viveu aqui na nossa terra, Mato Grosso. E eu quero começar lendo um trechinho de um cordel de Jari de Arraes, que já fica aí, inclusive, o nome para vocês já seguirem ela e consumirem o material dela. Ela é uma escritora preta, cearense, que usa a literatura de cordel para dar voz a essas narrativas que foram silenciadas, né? E ela tem um cordel chamado Teresa. Eu vou começar lendo esse cordel para vocês. Sei. Vamos lá. Nos contaram que escravos não lutavam nem tentavam conquistar a liberdade que eles tanto almejavam, e por isso só passivos os escravos se ficavam. Oh, mentira catimbosa, me dá nojo de pensar, pois o povo negro tinha muita força exemplar, e com muita inteligência sempre estavam a lutar. Um exemplo muito grande é Teresa de Benguela, a rainha de um quilombo que mantinha uma querela contra o branco opressor sem aceite de tutela. José Piolho era o marido, mas chegou a falecer. Então Teresa de Benguela veio, pois, rainha a ser, liderando com firmeza na certeza de crescer. Tinha armas poderosas para lutar e resistir, com talento para forjar, se botavam a fundir objetos muito úteis para a vida construir. É um trecho do cordel de Jari, é lindo, tem mais 15 histórias, muito, muito bonitas. E esse trechinho a gente já sente a potência do que é a história de Rainha Teresa, né? Vou seguir aqui Fiz um roteiro aqui pra gente ver Uau. as principais. Bom, começo falando que os historiadores não são unânimes quanto à naturalidade de Teresa. O que a gente sabe é que quando a coroa portuguesa começou a explorar ouro aqui na região do Guaporé, diga-se por passagem a região onde eu nasci, Eita. eles precisavam trazer escravos para cá. E como era difícil chegar aqui, era uma região de mata muito densa, por isso o nome Mato Grosso, era caro trazer escravo para cá. Então eles procuraram pelos preços mais baratos do mercado. E quem eram os preços mais baratos do mercado? Os benguelas. E eles eram baratos porque eles tinham fama de fujões e porque eles se rebelavam contra a escravidão, né? Então, eles eram trazidos de Angola, desembarcavam no Rio de Janeiro, nos portos do Rio de Janeiro, e muitos vieram para, então, a capitania de Mato Grosso para trabalhar com a exploração de minérios, né? Para ser escravos na exploração de minérios. É uma das hipóteses de Rainha Teresa ter chegado até aqui. E já tem historiador que diz, não, ela é filha de Benguelas, mas ela nasceu em terra brasileira, né? Independente se ela nasceu em Angola, ela nasceu aqui, a gente percebe que ela carrega na ancestralidade dela essa vontade de lutar, de se rebelar e de não aceitar essa opressão
do Portugal enquanto colonizador, né? Assim como as outras pretas, né? Como Felipa, que falou ontem, e tantas outras, não tem muito documento que relata a história dessas mulheres. Aqui em Mato Grosso, a gente tem no arquivo público um documento chamado Anais de Vila Bela, que é um documento de 1770, que conta a invasão e a derrubada do quilombo do Quariterê. E nesse documento ele cita a Teresa de Benguela como líder dessa comunidade e conta também como que ela organizava esse local. Então é a referência que historiadores, que os antropólogos utilizam para recuperar, né, essa história, para manter e preservar essa história. Como toda história também que se propaga pela oralidade, pela falta de documentos, tem várias teorias sobre a liderança de Teresa de Benguela. Eu vou falar aqui a que a maioria dos antropólogos acreditam ser a mais coerente, né, de acordo com os documentos dos Anais de Vila Bela, que é a seguinte. José Piolho, marido de Teresa, cria o quilombo do Piolho, onde abrigavam, né, escravos fugitivos, e o objetivo de José Piolho, o foco dele era sobreviver. Era sobreviver, buscou um lugar estrategicamente pensado, que fosse de difícil acesso, bem na divisa que hoje corresponde à Vila Bela, divisa com Bolívia, que ali eles poderiam procurar atravessar, né, para as terras espanholas e se juntarem a jesuítas espanhóis. E ele tinha um foco na sobrevivência. José Piolho foi capturado pela coroa portuguesa, morto, e aí a Teresa assume a liderança dessa comunidade, que deixa de se chamar Quilombo do Piolho e passa a se chamar Quilombo do Quariterê. Eu vi aqui que meu áudio está baixo, eu vou falar um pouquinho mais alto. Aqui está muito legal. Tá okay? Aqui está bem legal o seu áudio. E aí, Teresa assume, né, o comando do Quilombo do Quariterê, e ela deixa de focar somente na sobrevivência. Ela foca também na resistência e na luta pelo seu direito de existir. Então, Teresa vai criar um parlamento, né? Ela constrói uma casa que funciona como sede para esse parlamento, onde ela é a líder, a presidente desse parlamento, constitui uma Câmara de Deputados, nomeia conselheiros, eles se reúnem semanalmente para criar ações estratégicas de segurança, de preservação, de resistência dessa comunidade, que era um quilombo multiétnico, comportava negros e indígenas. Esse parlamento criado por Rainha Teresa, ele se organiza politicamente, se organiza militarmente, porque Teresa era uma... Pode falar palavrão? Pode. Era uma puta estrategista, né? Apesar da história eu não falar, mas ela era uma puta estrategista, inteligentíssima. E aí, por meio desse parlamento, ela desenvolve agricultura de subsistência. Ela começa a plantar algodão, ela planta feijão, ela planta mandioca. O algodão plantado, colhido, ela confecciona as roupas, né? As vestimentas, para dar assistência, né? Da garantia dos direitos básicos de vida dessa população. Ela utiliza os alimentos da agricultura de subsistência como moeda de troca, ou seja, ela estabelece um comércio. Olha que poderosa a Rainha Teresa, né? Criou um parlamento, criou uma estrutura, estabelece um comércio onde ela vende o que é produzido dentro do quilombo, onde ela troca por armas, ela troca por metais, porque como falou o Cordel da Jared, eles são ótimos forjadores, então eles forjam suas armas, panelas e todos os utensílios que eles precisam para ter uma boa qualidade de vida ali, né? Esse quilombo, ele resiste por 60 anos. E aí, como já é de se imaginar, né, um quilombo organizado, muitos pretos e pretas se organizando, a coroa portuguesa fica incomodada e começa uma busca, uma caça, né, a esse quilombo. A gente tem que encontrar esse quilombo, destruir esse quilombo, porque os outros quilombos da região começam a se inspirar em Teresa e começam a deixar de querer apenas se esconder e sobreviver e a querer se organizar também, né? Então começa uma busca por esse quilombo, até que em 1770 os sertanistas encontram o quilombo do Quariterê, recapturam alguns, assassinam outros, alguns conseguem fugir,
e Rainha Teresa é capturada. Aqui nesse ponto da história existem dois pensamentos aí, né, divididos. Um diz que após a captura dela, ela cai numa tristeza profunda e se mata. A outra teoria diz que ela continua resistindo mesmo após a sua captura. Aí ela vai ser presa, morta e decapitada pela coroa portuguesa, que expõe a sua cabeça no mastro, exatamente no local onde o quilombo existia e resistia. E para mim, dentro do que os Anais de Vila Bela traz, é a teoria mais coerente também diante de tudo que eles faziam, né? Os negros e indígenas que conseguiram fugir restabelecem o quilombo do Quariterê num novo lugar, e ele sobrevive por mais 25 anos, mantendo a estratégia de Teresa de Benguela. E aí, em 1795, esse quilombo de resistência, ele também é invadido e dizimado pela coroa portuguesa, né? Essa é a história que a gente tem acesso em relação à Rainha Teresa de Benguela. Eu acredito assim que a Rainha Teresa ela deixa um legado muito importante para nós mulheres pretas, que é a organização, né? Que é o quão é importante a gente se organizar, né? Quando o projeto de lei foi escrito em 2009, né? Foi uma senadora daqui de Mato Grosso, a Séries, que escreveu esse projeto. Ela justifica dizendo o seguinte: precisamos do Dia Nacional de Teresa de Benguela porque as mulheres pretas precisam de uma referência. Elas precisam saber que já existia no Brasil colônia, mulheres pretas que se organizavam e que lutavam pelo seu direito, né? Foi a justificativa que ela usou para defender o seu projeto de lei, que só entrou em vigor, ela fez em 2009, só foi entrar em vigor em 2014 no governo da Dilma. Uma mulher. Foi uma mulher, né? Foi um processo aí de aceitação, e ainda assim, muitas pessoas hoje não sabem que dia 25 a gente tem essa comemoração, não sabem quem foi Teresa de Benguela, né? Eu fiz todo o meu ensino, toda a minha educação aqui no Mato Grosso, e eu fui saber quem era Teresa de Benguela no primeiro ano do ensino médio, né? Uma mulher que nasceu no primeiro ano do ensino médio. E aí a gente se dá conta do apagamento, né? De como a história é contada por quem escravizou, e quem escravizou jamais vai dar essa autoridade a uma mulher preta. Imagina, né? Se nós Posso fazer uma soubéssemos pergunta? desde jovens. Oi? Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Eu tô aqui achando que eu sou descendente de Teresa de Benguela. Nos anais, nos livros, na história, tem alguma passagem que conta se ela deixou herdeiros, se ela teve filhos? Não fala. Nos Anais de Vila Bela só fala da formação política do Quilombo. Cita a Teresa de Benguela enquanto líder, mas não explora essa personalidade, não explora quem ela era, né? Porque foi um documento escrito por um sertanista. Então ele escreve que chegamos no Quilombo, encontramos uma preta muito desaforada lá liderando aquele pessoal. Ela se chamava Teresa, ela organizou um parlamento, mas a gente capturou essa mulher, matou e colocou de exemplo para os demais. É mais ou menos isso que os Anais de Vila Bela traz no seu conteúdo, né? Eu também procurei artigos, conversei com pessoas que estudam, né, a temática dos quilombos e as resistências, para saber se existia essa descendência de Teresa de Benguela, e é algo muito discutido. Hoje, lá em Vila Bela, que é a terra onde ela viveu, existe a dona Nemésia Profeta, que é uma mulher que tenta a todo custo manter a identidade daquele povo, preservar a identidade cultural. Isso, Paty, sertanistas são os bandeirantes, né? É que no caso o sertanista, ele também trabalha com busca por recompensa, né? Porque a coroa dava recompensas a quem desbravasse a região atrás de negros fugitivos, né? Então eles são chamados sertanistas.
Infelizmente não tem, Cheirosa, não tem Então a gente pode sonhar. Você que nasceu justamente no mesmo lugar, você que é do mesmo lugar que Teresa de Benguela, você pode muito bem ser uma ancestral. Ela pode ser uma ancestral né? sua e você ter sangue em você. Eu estou aqui passada. Como é Mas que, ele não é. como é que o Mato Oi? Grosso, assim, você já falou que você conheceu Teresa de Benguela no ensino médio e que tem esse movimento de uma única mulher tentando manter a história viva. E como é que a cidade, o Estado lida? É da mesma forma que no resto do Brasil? É da mesma forma de apagamento? Ou existe museu, existe é, estátua, nome de rua, pelo menos, essas coisas? Nada? Em relação a Teresa de Benguela, não. Né? Cuiabá é uma cidade majoritariamente preta. Só que aqui, né, Cuiabá é uma cidade majoritariamente preta. A maior parte da população de Cuiabá são de negros, né? Segundo o censo IBGE. Só que aqui acontece o seguinte: Cuiabá é capital de Mato Grosso, e Mato Grosso é o quê? Agro, né? O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Então, o norte de Mato Grosso, o nortão do Mato Grosso, que é o que as pessoas tanto falam por aí, né? Do agro, da soja e tudo isso, é branco. São imigrantes do sul que vieram para cá e tem suas fazendas, né? Os barões da soja. Essas pessoas são brancas. Então, se você jogar no Google, pode fazer esse teste. Joga lá, mulheres de Cuiabá. Vão aparecer mulheres brancas loiras. A gente tem algumas imagens, de repente, a gente tem aqui a estátua de Maria Taquara, que é uma mulher preta histórica, que era uma lavadeira, que andava de calças quando nenhuma mulher mais usava. A gente tem um parque chamado Mãe Bonifácia, que também foi uma escrava preta que acolhia escravos. A gente tem algumas personalidades, mas assim, como eu te falei, a gente vive numa terra que tem muita história e a gente não tem acesso a ela. Para ser bem sincera, assim, eu tive acesso a boas escolas, graças a Deus, graças aos meus pais, durante toda a minha vida. Mas eu só ouvi falar no ensino médio, porque isso foi em 2004, e em 2003 entrou aquela lei de que era obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas. Eu estudava Lei na de escola técnica, 639 eu barra estudava na escola técnica federal, então eles cumpriram, no ano seguinte cumpriram. Também era uma aula a cada 15 dias, né? A gente, na verdade, cresce ouvindo falar de Princesa Isabel, que ela é modelo de mulher heróica. Quando a 0. gente tem Teresa de Benguela aqui, a 500 quilômetros da capital, né? Infelizmente, é essa a realidade de Cuiabá. Gente, que história linda de Teresa de Benguela. E agora a gente está com o coração mais apertado, porque a injustiça com ela foi maior do que a gente podia ter pensado, porque ela foi gigante, né? Ela foi gigante. Uma coisa que me toca muito, Cheirosa, em relação à história de Benguela, eu até li um artigo chamado assim, Benguela somos todas nós. E se você para pensar, é um fato do século XVIII. Um exemplo assim, rápido, básico, né? Ela foi capturada, foi morta, a gente poderia dizer que foi morta pelo Estado, né? Que era a coroa portuguesa. Teve sua cabeça exposta no mastro para servir de exemplo. A gente pensa, nossa, que coisa absurda isso, né? Como alguém pode fazer uma coisa dessa? Mas aí você pensa, há um tempo atrás a gente não teve uma imagem ganhando rede social, ganhando o mundo, de dois brancos segurando a placa Rua Marielle Franco quebrada, e ostentando aquele sorrisão daquela placa quebrada na mão. Então mudaram as estações, mas nada mudou, né? Eu acho que Rainha Teresa, ela vive em todas nós. Vive naquela senhora de 51 anos que foi pisoteada pelo Estado porque falou, né, porque se opôs a uma ação violenta. Vive na população carcerária feminina, que é majoritariamente preta. Vive nos índices de violência doméstica, que são maiores em relação a mulheres negras. Violência obstétrica, que são maiores em relação às mulheres negras. Né? Ela está presente o tempo inteiro em tudo que a gente faz, em tudo que a gente vê, e é importante falar dela, né? Eu até hoje estava pensando assim,
A gente vai falar do parlamento que a Rainha Teresa criou e toda essa estrutura. E a gente está aqui no Fórum Belle Black. Você criou o movimento Belle Black, fazer um festival Belle Black é um parlamento contemporâneo, é o estilo Rainha Teresa, né? Porque aqui, ó, poder total. Porque é resistência, né? A gente se organiza, a organização é muito importante para a gente sobreviver. Porque sempre na história da mulher negra brasileira, desde quando ela era escrava até a minha filha pretinha que nasceu em 2015, a história dela é de quê? De luta por resistência, de luta por direito a existir, de luta por direito de falar, porque se a preta fala, ela não pode falar, né? Ela não pode falar que ela é arrogante, né? Então é pesado, mas é importante. Mulher, tu arrasou, Ive, você defendeu Rainha Teresa. E esse nome, essa forma como você está falando dela, é a maior justiça a ser feita. Rainha Teresa para lá, Rainha Teresa para cá, Rainha Teresa. Se Rainha Teresa fosse branca, se ela não tivesse canonizada, não tivesse virado Marte, Deus me perdoe. Sim. Você arrasou defendendo sua preta. Maravilhoso. Gente, essa foi Ives, lá do Mato Grosso, defendendo Teresa de Benguela. Amanhã teremos outra preta defendendo mais uma preta. Amanhã é o dia de Paty Silva. Paty vai defender a preta dela. Vai ser maravilhoso. Então, amanhã, no mesmo horário, esperamos vocês aqui para escutar a mulher preta, porque isso também é revolução. Quando uma preta fala e as pessoas param para escutar, sem interromper, sem diminuir, sem menosprezar, isso é revolução. Para as pessoas não negras que estão aqui se importando, querendo entender, querendo saber. Meu não, nosso, muito obrigado, porque vocês fazem parte da revolução. E a revolução passa pela valorização da história e da ancestralidade das pessoas pretas. Ive, beijo, meu amor. Gente, até amanhã. Me queiram bem, porque não custa nada. Beijo!